Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. Tô gravando esse conteúdo na manhã deste domingo, dia 6 de julho de 2025, me recuperando de cirurgia aqui na clavícula, tudo bem, graças a Deus. E eu tive um tempinho um pouco maior na manhã desse domingo para elaborar uma tese aqui sobre sentimento do torcedor do Inter que eu tô percebendo, dos meus amigos colorados, dos meus seguidores, de quem acompanha o meu trabalho, e sentimento para o retorno, né, de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e depois Libertadores da América. E também aqui eu quero pegar o Fluminense como exemplo. O Fluminense está na semifinal do Mundial de Clubes e eu quero estabelecer alguns comparativos aqui, como média de idade, por exemplo, como investimento feito pelo Fluminense nesta temporada, quanto o Fluminense gasta por mês, se é SAF ou não é SAF lá. Estabelecer alguns comparativos contra este inimigo que nós teremos pela frente na Copa do Brasil. Tá bem legal esse conteúdo que eu preparei, então fica aí, deixa o teu like, comenta aqui embaixo e claro que a gente fala também sobre os assuntos do Inter de momento, como contratações, jogo treino, experiências que o Roger fez. Tudo neste conteúdo que tem a força do melhor hambúrguer de Porto Alegre. O Burguês Hamburgueria Clássica, tu vai pedir neste domingão na tua casa e não vai pagar pela taxa de entrega, não tem teleentrega. Tu faz teu pedido, escolhe lá o teu combo, hambúrguer, batata, refrigerante, cerveja, o que for, e tu vai receber sem pagar a teleentrega. O hambúrguer é o melhor de Porto Alegre. Pãozinho é doce, a carne é suculenta, a batatinha é crocante e os molhos são os mais saborosos da capital. Então, pede lá, o Burguês Hamburgueria Clássica, é o melhor hambúrguer de Porto Alegre. Peça no iFood. Não, Vaguinha, domingo eu não vou comer lanche. Tá tudo certo, já tá organizado aqui. Então faz o seguinte, salva o link como favorito no iFood, para depois, quando for fazer um pedido, né, não ficar ali e perder meia hora escolhendo o teu pedido de lanche. Já vai no certeiro, vai no melhor hambúrguer de Porto Alegre. Deixa eu começar com essa relação. Primeiro eu quero dizer o seguinte, tá? Esse Mundial de Clubes, ele mexeu comigo. Vocês já acompanharam alguns conteúdos aqui, né, depois da vitória do Botafogo contra o Paris Saint-Germain. Obviamente que não a vitória de forma isolada mexeu comigo, né, mas o fato de o Botafogo estar disputando esta competição depois de ganhar Campeonato Brasileiro e ganhar uma Libertadores da América, e eu ver o Botafogo hoje muito à frente do Inter, né, um clube que, assim, tem muita tradição por ter tido lá, em décadas passadas, né, grandes jogadores, né, como Garrincha, depois o Botafogo foi campeão brasileiro com Túlio Maravilha e tal. O Inter é maior que o Botafogo. E isso mexeu comigo, assim, o fato de o Botafogo hoje estar num patamar muito maior que o do Inter, né, no cenário do futebol sul-americano e mundial, por conta de uma SAF, né? Mas a gente tem outros exemplos. Palmeiras e Flamengo, que não são SAFs, mas que tem muita receita que a gente não consegue atingir. E tem o exemplo do Fluminense, que neste Mundial é o brasileiro que foi mais longe. E vai enfrentar o Chelsea na terça-feira e vai esperar lá, se passar pelo Chelsea, eu não sei mais o que pode acontecer, vai enfrentar o vencedor de Real Madrid e Paris Saint-Germain. Enfim, o Fluminense, tá? Primeiro, tem um time. Isso é muito importante. Tem um time que tem uma média de idade mais alta que a média de idade do Inter. Tá? Eu separei aqui para vocês o levantamento feito pelo Globoesporte.com no início do Campeonato Brasileiro. Tá? Não é exatamente não peguei o recorte dos últimos times do Fluminense que entraram em campo, mas uma ideia de time base. Tá? O Fluminense hoje tem uma média de idade de 27,40. Claro que tem o Fábio, tem o Cano, né? São jogadores mais experientes, mais rodados. O Fluminense é o quarto time do Campeonato Brasileiro com a média de idade mais alta. E o Inter tem uma média de 24,55. Vai baixar agora com a saída do Fernando, mas é um time que tem uma média de idade muito alta. E eu sei que internamente no clube, há uma resistência a times mais velhos, tá? E o próprio torcedor reclama muito disso, de jogadores que são mais velhos. Esse tá velho, esse não pode jogar aqui porque já passou da idade. Nós temos no Fluminense exemplos do Fábio,
com 42, se eu não me engano. O Cano também já não vai na primeira fervura. Tem o Thiago Silva lá. No Inter a gente tinha o Fernando, que, né, acabou se machucando com 37 anos. Enfim, média de idade do Fluminense, que chega em um momento de calendário cheio, chega até uma semifinal de Mundial de Clubes, né? Eu fui olhar o investimento do Fluminense, um abraço ao Pedro Oliveira que foi buscar para mim o investimento do Fluminense nessa temporada, tá? Quanto o Fluminense investiu nesta temporada? Deixa eu pegar aqui direitinho para que a gente possa só comparar com o Inter. O Inter fez aproximadamente 55 milhões de reais de investimento nesta temporada, tá? Bernabei, Carboneiro, Juninho, Ramon, foram as 4 contratações do Inter, né? Que o Pedro me passou aqui. Pode ter escapado alguma, agora tem o Alan Benítez, né, que foi contratado agora, mas a custo zero. Então, Bernabei, Carboneiro, Juninho e Ramon. O Fluminense contratou mais. O Fluminense, se a gente for lembrar, brigou para não cair para a segunda divisão do futebol brasileiro no ano passado. Então o Fluminense gastou 127 milhões de reais. Só que gastou aqui, só com o Canóbio, 6 milhões de euros. Então já vai aqui quase que a metade. Mas olha os jogadores que o Fluminense contratou. Olha como é interessante isso aqui. Hércules do Fortaleza, Freites do Alianza Lima, Paulo Baia do Goiás, aí contratou ali La Vega do River do Uruguai, o René do Inter, Otávio do Atlético Mineiro, que não está nem jogando, Everaldo do Bahia e Soteldo, que não conseguiu nem jogar ainda, tá? Então, o Fluminense fez contratações médias. O jogador que decidiu os últimos jogos foi o Hércules do Fortaleza, e saiu do banco para ajudar. Acho que até foi titular do Fluminense no último jogo. Investiu um pouco mais, mas investiu em jogadores inexpressivos. René, do Inter, foi contratado. Então o segredo não está aqui. O segredo não está no investimento. Numa folha que é alta, sim, a folha salarial do Fluminense é alta, porque teve um time campeão da América e esse elenco ele se valorizou. Então a folha salarial do Fluminense é de 20 milhões por mês. Aqui eu não sei qual é o cálculo que é feito pelo Globo Esporte, se calcula também os outros, se calcula... porque tem um cálculo diferente, né? De todo o departamento, incluindo categorias de base, enfim, se calcula aqui folha paralela, mas enfim, o Inter, o que a gente comenta é que o Inter também gasta nessa faixa. Hoje um pouco menos, né? A folha até caiu um pouco, está na faixa de 15 milhões. Mas não é aqui a diferença. Não está aqui a diferença. Né? O Fluminense tem um treinador que saiu do Grêmio muito contestado, que é o Renato. Como o Roger encontrou resistência também na sua chegada aqui no Inter. Então, qual é o segredo do Fluminense? É SAF? Não. O Fluminense também não é SAF. Existe um debate interno muito forte no Fluminense para que vire SAF. Algo que no Inter ainda não iniciou. O Fluminense, a campanha do Fluminense no Mundial, ela vai mudar completamente o cenário do futebol brasileiro na retomada. O Abel Ferreira falou sobre isso. O Abel falou, será que agora é só Flamengo e Palmeiras mesmo que vão brigar por título? Vocês não estão vendo o Fluminense aí? O Fluminense não pode brigar agora com a grana que está ganhando nesse Mundial, com investimentos que podem ser feitos em contratações. Será que o Fluminense não briga também por título de algo maior? De algo maior? De Campeonato Brasileiro ou de Copa do Brasil, por exemplo? O Fluminense está na briga, gente. E por que o Inter não pode entrar nessa briga? O Inter pode entrar. O Inter pode entrar. Mas o Inter precisa ter uma organização como clube que eu não estou vendo. Acabei de falar aqui, o Fluminense não é SAF, mas o Fluminense está num debate interno muito acalorado, inclusive,
para que vire SAF. Mas não é a SAF que levou o Fluminense até aqui neste momento. É só uma reflexão para a gente fazer, tá? Sobre o Fluminense. E agora, para encerrar o conteúdo, eu quero estabelecer aqui, o Inter pode ganhar do Fluminense? Pode. O exemplo que o Fluminense deixa desse Mundial é que sim, um time que tem menos investimento, um time que não tem tanto poderio econômico, ele pode avançar nas Copas. Então o Inter pode passar pelo Flamengo? Pode! O Fluminense passou pelo Al Hilal. Ah não, mas o Al Hilal não tem tradição. Não tem, mas tem um investimento que é 6 vezes superior ao do Fluminense. Então o Inter pode passar pelo Flamengo. Só que o Inter encontra hoje um grande adversário que é o anímico. O anímico. Nós estamos vendo grandes do futebol brasileiro disputando um Mundial, nossa moral tá lá embaixo. Nós estamos bem nas Copas, nós estamos nas oitavas das Copas, mas nós estamos morando na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então o fator anímico, para mim, é o grande inimigo do Inter neste momento. E como é que a gente resolve isso? A gente resolve com vitórias. Com trabalho, com vitórias e também com o torcedor enxergando que tem trabalho. Que tem trabalho de dentro de campo e que a direção esteja se mexendo também para reforçar o elenco, para qualificar o elenco, para que alguns ranços não passem para a arquibancada nesta retomada. Tá legal? Deixa o teu comentário aí, o que tu achou desse conteúdo, aqui embaixo no link. No link não, aqui embaixo nos comentários, tá legal? Obrigado pelo carinho da audiência, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.